Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Leia na Rede Especial Dia da Consciência Negra. Meu nome é Luanda Lima e hoje a gente vai ouvir algumas histórias que falam um pouco sobre coisas que fazem parte da cultura negra. São histórias divertidas que, ao mesmo tempo, vão nos fazer refletir sobre esse importante dia. Opa. E nós vamos saber também por que é bom viver num Brasil colorido com tantas cores diferentes. E vocês podem participar mandando as perguntas de vocês, os comentários pelas nossas redes sociais. E para isso é só vocês procurarem a EBC na Rede no Facebook, no Twitter e no Google+. Vocês também podem interagir com a gente utilizando a hashtag Leia na Rede. E um dos nossos autores convidados de hoje é o escritor Júlio Emílio Braz, que está falando com a gente lá do Rio de Janeiro. Oi, Júlio. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Nossa outra convidada é a escritora Heloísa Pires Lima. Só que a gente está esperando um pouquinho para ver se ela entra aqui. Por enquanto, estamos falando só com o Júlio. E também estão com a gente o Marcelo Henrique Santos, lá do Rio de Janeiro, que tem 7 anos. Oi, Marcelo. Tudo bom? E, Júlio, o que você vai ler para a gente? Bom, eu selecionei 2 livros, né? O Felicidade Não Tem Cor, né? São trechos, claro, não vai ser o livro todo, obviamente. E Zumbi, o Despertar da Liberdade, né? Eu até tenho que explicar qual é a história, porque se eu vou ler trechinho, não vai dar para saber o que se passa no livro, né? O Felicidade Não Tem Cor é a história do Fael, que é um menino negro que está cansado de sofrer apelidos, de perseguições na escola. Como ele é muito assim, ingênuo, ele acha que a solução que ele tem é uma só. Ele vai procurar o endereço com um dos que joga na cidade dele, o Cid Bandadeira, e o Cid sabe o endereço particular do Michael Jackson. E ele quer conversar com o Michael Jackson para saber como é que o Michael Jackson conseguiu ficar branco. Então, toda a história gira em torno dessa preocupação do Rafael e o Cid está pegando o endereço do Michael Jackson e ele ficar branco. Ele não quer mais ser negro. Né? Quem conta a história é uma boneca de pano, né? Chamada Maria Melô, que também é negra, e ninguém brinca com ela na caixa de brinquedos, e quando fala que ela está chateando, ele vai participar com a brinquedoteca, geralmente entre aspas, com a boneca. E aí eu resolvi separar aqui desse livro, a abertura, quando a Maria fala do Rafael, e no final, se sobrar tempinho, eu vou ler a solução que ele encontrou para resolver o problema racial dele. Né? Você quer que eu comece lendo agora ou espero mais um pouquinho? Pode começar, Júlia. Nossa, então assim, ó. Isso aqui é a Maria falando no início, né? Ela fala assim, foi aquela redação. Foi sim. Começou com aquela redação que a dona Evangelina pediu para todos fazerem. Sei que foi sem querer, que ela não tinha intenção de levar as coisas para aquela direção. Mas foi para lá que o Rafael levou a redação dele. O que eu quero ser quando crescer. Eu lembro dela direitinho, palavra após palavra. Não era grande, eu não ouvi tudo, é bem verdade, mas o resto não devia ser muito diferente do que deu para ouvir quando eu espichei o ouvido e ele disse: eu queria ser branco. Se eu fosse branco, ia ser diferente. Todo mundo ia gostar da gente. Eu já falei para o meu pai que o Michael Jackson sabe como a gente faz isso. Papai achou engraçado. A mãe também. Disse que o Michael Jackson é bobo e chato. Mas eu não acho ele bobo e chato, não. Ele foi sabido. Agora que ele é branco, todo mundo gosta dele. Nem implica com a gente. Ninguém diz coisa feia pra gente. Como é que a gente fica branco? Vou perguntar ao Cid Bandaleira. Ele tem um programa na Rádio Roda Viva e só toca Michael Jackson. Ele até já deu o endereço do Michael Jackson pra gente. Vou pedir com ele de novo. Eu quero ser branco. Essa é a abertura, quando ela fala desse sofrimento do Fael, porque todo mundo percebe o coitado, ele tem um apelido, que é um cara que vive atormentando ele na escola, e aí ele acha que a solução é deixar de ser negro, porque ninguém vai me implicar com ele. É uma solução meio simplista, né? Mas é o que passa na cabeça de uma criança. Né? Aí eu vou começar com esse, depois a gente lê outros. Beleza, vamos lá. E... Júlio, você me ouve? Plenamente, pode falar. Uhum. Você quer que eu leia mais alguma coisa?
Eu queria te perguntar uma coisa. De onde que surgiu essa história? Bom, no caso do Felicidade Não Tem Cor, como eu vou muito em escolas, porque eu estou nesse negócio de escrever livros para criança e adolescente só há 32 anos, né? Eu vou muito em escolas. É uma parte muito legal do escrever para crianças e jovens no Brasil, é a possibilidade de você, mediante a leitura do livro, mesmo quando não há leitura, de conversar com as crianças nas escolas, né? E aí, nesse bate-papo, a gente percebe que a coisa mais difícil ainda no Brasil, já que a gente está no Dia da Consciência Negra, é muita gente se aceitar como negro, né? Sabe, tem gente que prefere os eufemismos maravilhosos que tem no Brasil, como morenista, barco. E aí é muito difícil você encontrar um aluno para dizer que é negro, mesmo hoje, né, com tantas campanhas, tanto trabalho de conscientização, então é muito difícil. Então, a partir desses meninos que eu conheço, do dia a dia, eu criei a história do Fael. Claro que eu exagerei a história do Fael, né? Um garoto hoje em dia sabe que não é tão fácil ficar branco, também não, ficar branco não vai fazer ninguém automaticamente ver no sétimo céu, né? Mas é uma coisa que não existe muito no Brasil. Eu até brinco que hoje em dia até está mais fácil, porque depois que, entre outras coisas, estão dando até vaga na universidade para quem é afrodescendente, tem negro branco aí, caucasiano, para provar que é negro, né? Mas ainda é difícil, viu? Antigamente, quando tinha o censo do IBGE, as pessoas podiam dizer livremente a cor que elas achavam que tinham, né? E o último censo que isso foi permitido, apareceram 58 definições de negro sem usar a palavra negro. Teve até um sujeito na Bahia que disse que era cor de burro quando pode. Né? Então, assim, é difícil de encontrar pessoas que façam falo com facilidade. Eu sou negro. Né? Uhum. E Henrique, perdão. Perdão, Júlia, você estava falando, você quer continuar? Não, por isso que eu acho que é interessante a gente debater isso a nível de literatura infantil juvenil com as crianças, né? Não é para fazer a cabeça deles, porque eu acho que ninguém faz ou deveria tentar fazer a cabeça de ninguém, mas o livro é uma pausa para reflexão, né? Isso pode ajudar futuramente. Uhum. E Marcelo Henrique, o que você achou desse comecinho dessa história e do que o Júlio falou? Legal. Fala alto e devagar para cá, para escutar. Você tem algum comentário que você queira fazer? Legal. E alguma pergunta? Não? Não. Júlio, você quer ler mais um trechinho dessa história pra gente? O que você acha? Vamos lá. Vou ler agora do Zumbi. Que o Zumbi, apesar do nome, não é uma biografia do Zumbi. É uma história de um menino que vende bala na rua. Desses que a gente vê o tempo todo por aí vendendo bala, vendendo outras coisas. Só que esse menino tem uma peculiaridade. Ele adora livros. Só que, como o dinheiro dele, via de regra, para ajudar nas despesas da família, do lar, ele de vez em quando ele sente muita saudade do livro, ele vai lá e fica contemplando as capas do livro na vitrine, e a partir da leitura do título do livro e das ilustrações que ele vê na capa, ele começa a imaginar o que tem dentro. Né? Até que um dia ele ganha uma biografia do Zumbi, de um rapaz da livraria, e a partir da leitura da vida do Zumbi, ele começa a encontrar a própria liberdade dele. Porque eu sou daqueles que acham que só existe liberdade quando você é dono da sua consciência, da sua cabeça, tem um pensamento autônomo, não precisa pensar. E, querendo ou não, o começo de qualquer ser pensante é na leitura. Né? O resto pode ser muito bonito, mas sorte é uma coisa que não, é muito complicado. Né? Aí eu estou pegando aqui onde eu explico esse meu personagem, o Celinho. Ele chama assim, o título do capítulo é Refúgio. E diz assim, ó, é um pouquinho maior, vou ler mais coisas. Quase sempre, quando se sentia mal consigo mesmo, Celinho procurava refúgio na vitrine da livraria. Nunca entrava, era bem verdade. Sentia-se pouca vontade só em pensar na possibilidade de vencer seus temores e entrar, conhecer as prateleiras de dentro da loja, aquelas montanhas realmente mágicas de livros e macios. Talvez o olhasse com desconfiança e aparecesse alguém, um vendedor certamente, para enxotá-lo ou para vigiar. Não gostava de ser olhado como um pivete, como alguém que, antes de qualquer outra coisa, merecesse suspeita ou desconfiança por parte das pessoas. Aliás, nada o deixava mais irritado do que ver aquela moça mudar a bolsa de lado e agarrar-se à sua alça, sempre que pressentia sua presença. E ficava muito, mas muito chateado e chegava a gritar e até a dizer palavrão, coisa que sua mãe não gostava, quando alguém, entretanto, lhe oferecia, até com boa vontade,
os restos de seus pratos. Pratos apetitosos, era bem verdade, mas mesmo assim, trabalhava e trabalhava bastante, exatamente para não ter de ficar mendigando o resto de todas as pessoas bem intencionadas do mundo. A mãe e os irmãos diziam que ele era orgulhoso. Não se chateava. Chateasse por quê? Era assim, era muito, muito orgulhoso. Sentia-se muito envergonhado quando as pessoas diziam qualquer coisa. Era como se, na verdade, acreditassem que ele, por si só, não fosse capaz de conseguir aquelas mesmas coisas. Não gostava, era capaz. Trabalhava para ter como comprar o que bem entendesse. Queria ser livre e ninguém era livre, acreditava, se vivesse do bolso e da caridade dos outros. E, principalmente, se dependesse da cabeça dos outros. Por isso, aprender a ler. Continuaram na escola enquanto fora possível, mesmo quando os irmãos largaram tudo. Logo depois de aprender a ler e escrever um pouco. Por isso, senti-se tão fascinado pelo livro Transmitindo da um pouquinho mais. Seu refúgio, o local onde vinha libertar-se das pequenas e grandes frustrações, onde se escondia numa outra ocasião, apenas para chorar, para fugir do mundo, do seu mundo, também era o lugar onde se encontrava com novos mundos. Os livros, todos eles eram seu mundo. Gostaria de abrir um por um, desvendá-los, enveredar por eles, pelas trilhas de letras memoráveis, desfiladeiras de possibilidades oníricas, amplas planícies iluminadas pela luz forte das ideias de centenas ou milhares de mentes, montanhas índices que tomavam cursos espinhadeiros, onde cada conhecimento era um risco a ser avançado e vencido, florestas brumosas e povoadas de desafios literários, mares navegados por livros, páginas brilhantes e iluminadas, vendo sempre procurados do interesse, rios e cachoeiras barulhentas de polêmicas e opiniões conflitantes. Celinho conhecia todos. Pela capa, era bem verdade, mas conhecia. Volta e meia se surpreendia fantasiando o conteúdo mágico de cada página, daquela infinitude monumental de palavras. A bolsa amarela? Para onde levaria as 20.000 léguas submarinas? Seria feroz aquele poderoso trono dos Baskervilles? Qual a extensão do poder do Senhor dos Anéis? Como seria o sítio do Pica-Pau Amarelo? O que seria o 15? Guerra e Paz era enorme. Chamados Selvagens seriam um livro sobre meninos de rua? Seria mesmo possível dar a volta ao mundo em 80 dias? E a Ilha do Tesouro? Que tesouro esconderia? Seria suficiente para lhe dar uma vida decente? Onde contá-los hoje em dia? Esse é o início da explicando quem é o menino, o Celinho, o garoto que vende bala na rua, cujo grande sonho é ser dono do próprio nariz. Né? E aí, ao longo da história, o rapaz da livraria fica tão focado com a presença dele que começa a conversar com ele. E um dia o rapaz acha que seria legal dar uma coisa para ele. Então dá um livro que é exatamente um livro que fala de zumbi. E é a partir da leitura do zumbi que o garoto descobre que para ser livre realmente passa a tirar as correntes dos pulsos, mas principalmente ganha autonomia da cabeça, pensar, né? Então esse livro fala disso. O zumbi é o, digamos assim, o exemplo pelo qual o garoto se mira para dar uma volta possível na vida dele, porque eu acredito assim, não sou muito chegado a heróis e coisa e tal, mas eu acho que você precisa de norte para ter um caminho na vida. Então, meu norte principal foram quem? No início, meu pai e minha mãe. Depois foram as pessoas que eu conheci, professores, pessoas que eu li a vida deles. Cada outra Brasil precisa de se ver na televisão, se ver num atleta, um atleta que seja bom exemplo também. Infelizmente, muitos atletas são, a gente não pode condenar, mas não são modelos, porque a pessoa que aparece na televisão é um formador de opinião. Ele pode formar você para o lado certo ou para o lado errado. Né? E isso é muito importante, sabe? Eu preciso dizer, por exemplo, uma coisa que eu estudava a história no Brasil, na escola, é que eu via poucos negros no livro de história. E é claro que depois se descobre que existiram um monte. Né? A literatura brasileira, talvez os grandes nomes da literatura brasileira, né, de todos os tempos, Machado de Assis, Dom Lourenço, ou afrodescendentes, pelo menos. Então isso tem que ser mostrado para a garotada. Né? Vocês começam a descobrir a sua identidade, um pertencimento, você pertence à raça negra, quando você começa a ver a raça negra ao seu redor. Né? Então acho que é nesse aspecto que eu acho que é fundamental. Júlio? Beleza. Marcelo, você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o Júlio? Fala aí. Júlio, quem é zumbi? Quem é o zumbi? Rapaz, essa é uma pergunta difícil de responder com muita simplicidade.
porque na verdade não existiu um zumbi, existiram vários, mas o mais famoso foi um, né, já no final do Quilombo dos Palmares, onde ele existiu. O Quilombo dos Palmares foi um lugar onde os escravos que fugiam se escondiam, lá em Alagoas, num lugar chamado Serra da Barriga. Né? E ele foi, esse aí, o último zumbi, ficou muito famoso porque ele era um líder militar muito poderoso. Sabe? Os brancos da época tiveram que rebolar para conseguir pegá-lo. Pegaram finalmente, mas foi muito difícil. Ele foi um cara que lutou pela liberdade. Né? É uma maneira muito difícil de explicar para você, mas para uma pessoa de 7 anos não adianta ficar eu cobrando muito. Zumbi foi um líder abolicionista, não bem abolicionista, mas um líder de escravos livres, né, no século XVII, lá no Nordeste. E o que você achou, Marcelo, da história que o Júlio contou pra gente? Legal. Mas você ficou interessado na história do zumbi? Te fez ficar mais curioso sobre quem ele era? O que você acha? Você acha que vai procurar saber mais sobre ele? Beleza. Agora está na frente dele um computador para clicar zumbi que vai aparecer um monte. Quando eu era garotinho, a sua idade assim, tinha um monte de livros. Os livros estavam longe, viu? Lá na biblioteca do bairro. E era longe a biblioteca do bairro. Viu? E Júlio, você tá com mais alguma história para ler pra gente? Tem, mais algum olha, trechinho que você queira mostrar? Tem vários aqui, quer dizer, um cara que tem quase 200 livros tem um monte de livros, né? Até é redundante. Na verdade, esse livro aqui, é um livro que eu curto muito, chama-se Pretinha Eu, né? Ele surgiu porque eu fui numa escola aqui no Rio de Janeiro, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi fazer palestra lá, né? E uma coisa que chamou a atenção a mim, assim, é que todo mundo no colégio era branco, sabe? Do porteiro, do faxineiro, até o diretor da escola, eram brancos. E sabe que no Rio de Janeiro esse negócio que tem que ser feito com muito critério, porque aqui é uma cidade talvez uma das mais multiétnicas que o país tem. Tem gente branco, preto, azul, amarelo, sem cor, tudo tem gosto, né? E aí eu fiquei pensando assim, na minha van filosofia, como é que seria interessante o dia que entrasse uma aluna negra nessa escola. Ia ser um reboliço, né? Porque não haveria nem preconceito no início, haveria estranhamento. Aí a história de Pretinha Eu é a história de uma escola onde tem uma menina chamada Isabel, que é ela que conta a história, e ela, quando entra a Vânia na escola, ela começa a ficar incomodada. Porque, finalmente a Vânia, que é bem pretinha, por isso que o apelido dela é Pretinha, a Vânia começa a fazer a Isabel perceber que ela também não é branca, porque até aquele momento a Isabel pensava que era branca. Aí isso ela descobriu, porque ela não gosta da descoberta. Né? O livro, na verdade, não fala de preconceito, fala de embranquecimento, que é uma coisa que existe muito no Brasil, né? Muitas pessoas, principalmente quem ascende socialmente, elas costumam, como são de afrodescendentes, algumas costumam ficar brancas, pelo menos psicologicamente. Né? Mas, na verdade, esse livro aqui eu não queria ler o livro. Eu queria ler o que é curtinho e fala de mim. Né? E fala de muitos também que passaram por essa situação. Eu posso ler? Claro, vamos lá. Assim, eu só descobri que era negro aos 20 e poucos anos. Parece brincadeira, mas não é. Também não é exagero. Até então, ainda que não desconhecendo que branco definitivamente eu não era, mesmo porque minha escolha pelo curso de História na faculdade tinha tudo o que ver com o meu inconformismo com relação ao papel destinado ao negro nos livros de história da infância e adolescência, eu não aceitava nem a palavra nem a minha própria negritude. Soava estranho, soava forte. Eu vivia confortavelmente estado dentro de palavras falsamente luminosas do tipo moreno, mulato, ou em termos simplesmente religiosos, como cidadão de cor ou familiar parte de minha certidão de nascimento. Meus sentimentos em relação à minha cor ou à minha etnia eram simplesmente embranquecidos. Aliás, o embranquecimento é algo consensual na maioria das vezes, inconsciente no restante. Descobrir livros é uma outra história. Não foi nem bom nem mal para mim. Nenhuma panaceia. Até porque, como grande parte do povo brasileiro, não sou negro com raízes imaculadas, vindas unicamente da África. Tenho o sangue da diversidade que fez do Brasil esse gigante cheio de complexos e complexados. Os meus pés estão firmemente apoiados em vários territórios e culturas. Gosto disso. Por outro lado, também me agrada e muito
fazer parte dessa etnia que, apesar de ainda estar relegada a um segundo plano na sociedade, teve e tem nela um papel preponderante a desempenhar, tratando-lhe o prazer, a satisfação e principalmente a alegria de, além de ser negro, ser gente. Gente que contribuiu com a língua, com os costumes, com a maneira de ser generosa, alegre e trabalhadora desse povo brasileiro. Há muito a ser contado sobre nós, no passado, no presente e no futuro. E como escritor e como negro, em meus livros, gosto de fazer isso. Pretinha Eu, antes de ser um livro ou uma pergunta, traz em suas páginas muitas das dúvidas, dos temores e dos falsos conceitos que nortearam minha própria existência até os 20 anos. Não é autobiográfico, mas em algumas partes, pode acreditar, tem a minha cara. Nele eu sou a Vânia e também a Bel. A determinação soldadesca de uma e a inquietação de outra lhe pertenceram durante bastante tempo. E pior, devem pertencer a muitas outras pessoas. Porque não é realmente autobiográfico, é apenas uma história, mas as duas personagens têm um pouco de mim. Né? Porque eu tenho, assim, desde sangue negro, obviamente, né? Diretamente da Bahia para Minas Gerais, até o sangue índio da minha avó, por parte de pai, o sangue mameluco do meu avô por parte de mãe, e o sangue italiano por parte da minha avó por parte de mãe. Então só falta um japonês para terminar a miscigenação. Né? O resto tem. Tá? Como a maioria de nós, aliás, aqui um país tão interessante, tão engraçado, que judeus e palestinos se entendem muito bem no Bom Retiro em São Paulo. Né? Sabe? Isso é um lugar, uma experiência única. O Brasil é bem bagunçado, mas tem algumas coisas que valem a pena. Viu? Obrigada, Júlio. Marcelo, você tem alguma coisa que você esteja com vontade de comentar? Gostei da história. Bacana. Você tem alguma pergunta para fazer para o Júlio? Não? Beleza, galerinha. Então, essa edição do Leia na Rede fica por aqui. Eu quero agradecer ao Júlio Emílio Braz e ao Marcelo Henrique, assim como também eu gostaria de agradecer ao pessoal que participou e que acompanhou esse bate-papo. E quem tiver algum comentário, uma sugestão para fazer para a gente, é só entrar no perfil da EBC na rede, no Facebook, no Twitter e no Google+, usando a hashtag Leia na Rede. Obrigada e até a próxima.